Evangelho de João, capítulo 15. Quero trazer uma reflexão breve aqui para nós, uma reflexão breve, mas poderosa. Creio que Deus falou muito já ao nosso coração. Deus falou com você hoje aqui. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre permanecer, sobre essa importante atitude do discípulo de Jesus, a atitude de permanecer em Jesus, permanecer nele. É muito mais importante você permanecer do que você começar. O que importa é como nós vamos encerrar a nossa corrida, a nossa carreira espiritual, nossa jornada. Quem aqui já viu aquelas corridas corridas olímpicas, né, que as pessoas vão ali os 100 metros rasos, que vai aqueles homens, né, com a perna dessa grossura aqui correndo, né, 100 metros, para ver quem chega mais rápido na linha de chegada, né? E tem pessoas que elas largam bem, né? Tem um exemplo também da maratona. Tem as maratonas lá em São Paulo, né? E começam aquelas pessoas a correr. Alguns começam na frente, né? E outros ficam lá atrás. E outros começam bem na frente, avançam. Mas lá no fim da corrida, muitas vezes aquele que estava lá atrás, ele consegue avançar e cruzar a linha de chegada e ser um campeão, ser um vencedor. Porque o que determina o vencedor na corrida? É quem larga mais rápido ou quem cruza a linha de chegada? É óbvio que é aquele que cruza a linha de chegada. Esses dias eu estava vendo alguns vídeos na internet de alguns corredores que eles estavam ali sozinhos, chegando ali na faixa, né? E eles começaram já a celebrar antes de cruzar a linha de chegada. Eles já começaram a celebrar, a cantar a vitória, e de repente um outro passou correndo e ganhou a corrida. E ele ficou em segundo lugar, porque comemorou antes de ter cruzado a linha de chegada. E na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus, isso se aplica muito bem ao nosso viver cristão, ao nosso viver espiritual. O apóstolo Paulo até compara a nossa vida à vida de um atleta. O apóstolo Paulo, ele diz que o atleta, ele precisa se preparar para ele correr e ser vencedor em uma corrida que a coroa é perecível. Porque naquele tempo eles premiavam o vencedor não com a medalha, eles premiavam com uma coroa de oliveira, de ramo de oliveira, né? E aquilo era uma coroa perecível, dentro de pouco tempo eu creio que ela secava, e aí a vitória ali era passageira. Mas a nossa vitória, o lugar que nós vamos chegar, a corrida que nós estamos trilhando aqui na nossa vida, é uma corrida que ela vai ter um valor eterno. A nossa coroa, a coroa que Cristo vai nos dar, quando nós chegarmos lá, será uma coroa eterna, não será uma coroa perecível. Então é por isso que nós, discípulos do Senhor Jesus, nós temos que olhar para a eternidade. Nós temos que desenvolver essa habilidade de olhar para os valores eternos, para a eternidade. Geralmente, a pessoa que não conhece a Deus, a pessoa que não conhece a Jesus, que não tem a mentalidade de Cristo, ela olha as coisas momentâneas, as coisas que perecem. E ela se esquece dos valores eternos. É aquele
marido ou aquela esposa que por um momento de prazer, por um momento de um prazer momentâneo, vai lá e abandona a sua família, abandona os valores eternos do seu lar. É aquele empresário que por conta de um dinheiro fácil, de uma riqueza passageira, ele burla a lei, ele trapaceia, ele vende e entrega os seus valores ali por um dinheiro que logo vai se acabar, por uma riqueza perecível. É aquela pessoa que ela troca a sua vida com Deus por um momento efêmero, por um momento que logo vai se acabar, troca ali o seu relacionamento com Deus por coisas passageiras. É porque ainda não aprendeu a olhar a vida com a métrica da eternidade. Ela mede ainda os princípios, os valores e mede a sua vida a partir da régua da temporalidade. E ela não pensa na eternidade. Mas nós, quando conhecemos a Jesus, nós entendemos que nós somos seres eternos. Nossa vida não acaba no pó. A nossa vida nós não nascemos para simplesmente deixar de existir depois da morte. Não. Essa vida é apenas um período curtíssimo comparado à eternidade, onde nós vamos tomar as decisões que vão definir a eternidade. Quanto tempo que dura a vida humana? Mais ou menos. A média brasileira. A média brasileira. Aí os números, Mara Simone. Ai, ai. Está ali entre 70 e 80 anos, né? É o que a Bíblia diz. Está dentro disso que a palavra de Deus diz, que o homem ele vive em média 70 e 80 anos, e passando disso é canseira e enfado. Eu lembro que eu conheci uma vez um senhor, e ele tinha 83 anos, e ele vivia tão cansado, ele vivia tão afadigado, e eu conversando com ele, ele falou para mim: olha, pastor, até os 70 anos eu vivi bem. Até os 70 anos eu tinha uma disposição, uma energia, tinha aquelas coisinhas, aquelas dorzinhas, aquelas situaçõezinhas, mas dava para levar. Mas depois que eu completei 75, 78 anos, é tão difícil. E depois que eu completei então 80 anos, ficou mais difícil ainda. Eu durmo à noite, eu durmo bastante, mas eu acordo cansado. Parece que eu estou cansado o tempo todo. Então eu me lembrei da palavra de Deus que dizia que depois desse tempo é canseira, é enfado, é fadiga. E eu olhei aquele Senhor e eu vi a palavra se cumprindo na vida dele. Uma pessoa que ela descansa, ela dorme, mas o corpo não se recupera mais. Por quê? Porque a temporalidade dessa matéria começa a cobrar cobrar a sua dívida para conosco. E se alguém, durante a sua juventude, viveu de excessos, não se atentou, não preparou a sua vida, o seu corpo, não pensou a longo prazo, ela começa então a sentir muito mais cedo, e é muito pior para ela então esses momentos. E ali eu vi aquele senhor naquela situação, me lembrei da palavra, que a vida humana, ela é passageira. E depois de algum tempo, pouco, acho que 2 anos e pouco, aquele senhor então veio a falecer. Então a nossa vida, ela deve ser pensada a longo prazo, na eternidade. Por quê? Porque a eternidade comparada a 80 anos. Pensa comigo, 80 anos aqui.
Passou os 100 anos, ela fica pequena. 100 anos depois, 1000 anos depois, aqueles 80 anos vai se diminuindo. 2000 anos depois, 10.000 anos, 100.000 anos, a tua vida ela se torna nada. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá essa oportunidade de escolher aqui nesse pequeno tempo de vida como que nós queremos viver a eternidade. Nós não somos feitos para esse tempo. Não coloque o teu coração aqui. Não construa coisas nesse tempo perecível. Não construa. Não construa as suas expectativas, suas esperanças nessa vida. Mas construa coisas que você vai poder levar para a eternidade. Amém? E o que você vai levar para a eternidade? O teu relacionamento com Deus. As pessoas que você investiu na vida delas. Seus irmãos, seus filhos, seus amigos. Que você vai levar para o céu através da pregação do Evangelho. Esses vínculos, as coisas boas, o Senhor Deus, uma vida espiritual poderosa, tudo isso que nós vivemos aqui, essa preparação para a nossa eternidade. Então é por isso que eu quero falar sobre permanecer, porque muitas são aquelas pessoas que começam no caminho, mas elas não permanecem. Muitas são as pessoas que elas começam até correndo bem. Elas começam até frutificando. Você olha e fala, uau, como essa pessoa tem crescido, como essa pessoa tem se desenvolvido na fé. Mas à medida que o tempo vai passando, essas pessoas vão se esfriando, vão abandonando o caminho, plantam o seu coração na temporalidade, nessa vida, nas coisas passageiras, investem a sua vida naquilo que não vai produzir nada para a eternidade dela. E é por isso que nós temos que estarmos atentos para nós mesmos. Esses dias, eu conheci uma pessoa, que fez parte da nossa vida, uma pessoa que caminhou com a gente, e essa pessoa estava bem na igreja, caminhando bem com o Senhor, sendo uma bênção para muitas pessoas, referência para muitas pessoas, mas abandonou o caminho, abandonou a igreja, abandonou as pessoas que a viam como referência. Por quê, pastor? Por causa de um namoro. Por conta de um relacionamento fora da vontade de Deus, a pessoa jogou tudo que Deus tinha dado nas mãos dela. Toda a credibilidade, todo o alcance que aquela pessoa tinha para construir coisas para a eternidade. Ela jogou tudo fora. Por quê? Por conta de um relacionamento, de uma pessoa que não teme a Deus, e de uma pessoa e um relacionamento que tudo indica que vai fracassar. Mas até essa pessoa reconstruir tudo que ela jogou fora, demora demais. Demora muito tempo. Quantos tentam aí que falharam miseravelmente, viveram de momentos e hoje tentam reconstruir e não conseguem. Não conseguem. Então é por isso que a nossa mente, ela deve estar voltada para o permanecer. João capítulo 15 diz assim, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto,
Ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. E esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedidos. Amém? Jesus aqui ele se compara a uma videira. A videira, ela simbolizava Israel. O israelita, ele era ensinado assim que ele deveria permanecer em Jerusalém. Então eles, independente de onde ele esteja, ele tem que se voltar para Israel e fazer suas orações em direção à cidade santa. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver que Daniel fazia isso. Ele morava numa casa, que a janela da sua casa ela dava para o lado, onde era a porta do templo, né, de Israel, onde era na direção de Jerusalém. Eles oravam em direção daquele lugar, porque eles entendiam que a salvação deles estava atrelada ao fato deles estarem naquela cidade, estarem ligados na videira. A videira era Israel, a videira era a cidade, era a terra deles, a terra prometida. Mas vem Jesus e fala assim, ó, não é Israel que é a videira, eu sou a videira verdadeira. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. E vocês precisam estar conectados, ligados, jungidos a mim. E se vocês estiverem ligados a mim, vocês vão dar muito fruto. E quando vocês derem frutos, vocês serão podados, aperfeiçoados, limpados, para que vocês produzam mais frutos ainda. Permanecer. Muitos de nós, irmãos, nós chegamos na igreja, nós chegamos à vida da comunidade, permanecemos até na igreja, mas não permanecemos em Cristo. O que é esse permanecer? O que é esse permanecer em Cristo? Claro, tem a ver com a sua frequência à igreja, o seu relacionamento com a igreja, com a comunidade. Por quê? Como que você vai frutificar? O que é esse fruto? O fruto alimenta quem? É a própria videira? É o próprio ramo? O fruto? Quem que alimenta? Fruto que a videira produz, que o ramo produz. A uva. Vai alimentar quem? É outra pessoa, não é? Então é claro que você precisa estar vivendo em comunidade, para que os frutos que você produz abençoe pessoas. E permanecer em Cristo é justamente isso, é você deixar que a vida de Cristo flua em você. É você estar conectado a Ele. Engraçado é que Jesus fala aqui, ó, aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Quem que está no quê? O ramo que está na videira ou a videira que está no ramo? Hã? Os dois são uma coisa só. Amém?
Jesus nos convida a ser um com Ele. Por que que aqui no versículo 7, ele diz assim: mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será o quê? Lhes será o quê? Feito, concedido. Porque se você permanecer em Jesus e a palavra dele permanecer em você, tudo que você pedir, Jesus vai fazer. Porque a tua vontade, ela vai estar amalgamada. A sua vontade vai estar envolvida, entrelaçada, misturada com a de Jesus. Você e ele serão um. E aí, você não vai fazer pedidos mais toscos. Você vai fazer pedido certo. E tudo que você pedir será ouvido. Por que que Deus não ouve muitas vezes os nossos pedidos? É o que Tiago diz: vocês pedem mal. Pedem para gastar nas suas próprias concupiscências, nos seus próprios desejos, de uma maneira egoísta, de uma maneira infrutífera. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão e minha irmã. Deus, ele só vai fazer na sua vida aquilo que pode abençoar muito mais pessoas. Deus nunca vai te dar coisas que abençoe só você, porque o projeto de Deus não é esse. O projeto de Deus não é deixar só uma pessoa, encher uma pessoa de bênçãos, para que ela viva cheia de bênçãos para si só. Um projeto egoísta de existir. Não. Deus só vai abençoar você quando essa bênção tiver uma convergência em abençoar a tua família, a tua igreja, abençoar as pessoas que estão ao teu redor, a tua cidade, a tua nação, o máximo de pessoas possíveis. Nós olhamos e falamos aqui no início sobre a vida de Moisés. Moisés foi um homem que viu o que todos nós desejaríamos ver, o grande e maravilhoso poder sobrenatural de Deus. Moisés, ele teve a ousadia de pedir para ver Deus. E Deus falou: olha, eu vou passar de costa, vou te cobrir com o meu poder. E você vai lá na fenda da montanha, numa fendinha, e você me olha que eu vou passar. Olha que experiência poderosa que esse cara teve com Deus. Se for falar em sobrenatural, em teofania, em manifestações da glória de Deus, da presença de Deus, dos milagres, do sobrenatural, das maravilhas, esse homem é PhD. Moisés é PhD. Ele é doutor em sobrenatural, em teofania. Mas por que que Deus se manifestou tanto na vida de Moisés? Porque a vida de Moisés era um projeto para abençoar uma nação. Você quer que seus projetos deem certo? Você quer que a sua vida seja uma vida abençoada? Começa a sair do egoísmo. Começa a pensar em ser bênção para as pessoas. Começa a pensar em compartilhar o pouco que você tem com as pessoas. Não é o muito, não. Porque tem gente que tem muita riqueza, tem muitas coisas, mas são miseráveis, não abençoam ninguém. E tem gente que é simples, não tem muito, mas com o que tem abençoa, conforme a medida da sua generosidade e daquilo que tem. Jesus olha para a viúva e ele analisa a oferta dela a partir da importância para ela, da falta que faria na vida dela. E ele olha para aquela oferta e diz: essa mulher foi a mais generosa que teve aqui nesse lugar. Porque os outros deram do que lhes sobraram, são extremamente ricos. Para quem tem, imagine só, para quem tem 1 trilhão, o que são 100 mil reais?
Para quem tem 200 mil, que são 100 mil reais, é a metade. Agora, para quem tem 10 centavos, o que são 10 centavos? Diga comigo, tudo. Generosidade. Quem tem pouco, quem dá a metade do que tem, deu muito mais do que aquele que deu 1% do que tem. É assim que Deus olha. É assim que Deus vê. Deus não vê as quantidades. Ele vê a medida da tua generosidade. Ele vê a importância daquilo para você. Então é por isso que todos nós aqui nesse lugar, quem está assistindo aí também em casa, podemos começar a partir de hoje a desenvolver um projeto de generosidade na nossa vida, de alguma forma. E só então, queridos, só então, nós vamos receber mais de Deus. O que a Bíblia diz aqui? Que aquele ramo, quem são os ramos? Aponta para o irmão do seu lado aí e diga, você. Sou eu e você, nós somos os ramos. Quanto mais você produz frutos, quanto mais você alimenta pessoas, o que a Bíblia diz? Que o Pai vem, limpa você, para que você produza mais. E sabe qual que é a revelação maravilhosa disso? Ah, pastor, eu quero tanto crescer na fé. Pastor, eu quero tanto ler mais a Bíblia, eu quero orar mais, eu quero ser uma pessoa mais espiritual, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Qual é o segredo? O segredo é você começar a frutificar com aquilo que você tem, com aquilo que você pode oferecer no reino de Deus, aquilo que você pode colocar no altar do Senhor. Às vezes não é o mesmo que eu, não é com a mesma intensidade que eu, mas é o seu melhor. E a partir desse momento que você começa a ser bênção para as pessoas, Deus ele vai limpando você. Não pense você vai pegar a sua Bíblia, tem o seu valor, tudo tem o seu valor, amém? Mas não pense você que você vai pegar a sua Bíblia e ir lá no alto da montanha, sabe? Colocar um banquinho, armar uma barraquinha lá, não ver ninguém, não ter tentação. Vou entrar nessa barraca e vou orar aqui dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que Ele venha. Eu vou fazer isso para eu ter mais de Deus, para eu ter o poder de Deus. Tudo bem, você vai buscar, lá no alto da montanha. Mas você não vai receber mais lá em cima do que você buscar a Deus aqui e sair daquele lugar de oração, daquele lugar de comunhão, daquele lugar de jejum e servir pessoas, abençoar pessoas. Pastor, pastor, eu passo tanta luta, eu passo tanta dificuldade, minha vida é uma tormenta. Experimenta servir pessoas. Sabe o que acontece? Às vezes você tem um monte de lutas na sua vida, um monte de dificuldades, um monte de tribulações, mas quando você decide tirar um pouco o foco da sua vida, dos seus problemas, das suas tribulações, e começa a se envolver com pessoas, para ajudar essas pessoas, você vai geralmente perceber que a sua vida é uma bênção, que a sua vida é maravilhosa. Eu já cheguei em casa depois de atender pessoas, e eu cheguei com uma gratidão dentro do meu peito. Depois de atender, de visitar certas pessoas, de ver certas lutas que as pessoas passam, de me envolver com o reino, com as pessoas, e chegar na minha casa e falar assim: olha, glória a Deus pela minha vida, sou feliz.
Amor, glória a Deus pela nossa vida, pelo nosso casamento, porque olha que maravilha. Aí você se torna mais feliz, sabe por quê? Porque quanto mais você dá, quanto mais você serve, mais Deus dá para você, mais Deus enche a tua vida, mais espiritual. Como que eu posso me tornar mais espiritual, mais cheio de Deus? Quando você se esvazia daquilo que você tem para abençoar outras pessoas. Quando você dá do que você tem para as pessoas. Eu tenho tão pouco. Mas tudo começa, irmãos, quando você pega a semente, ao invés de você comer ela, você semeia. O que é isso, pastor? Todos nós temos alguns recursos que Deus nos dá, recursos naturais, recursos espirituais. Todos nós temos sementes, vamos dizer assim. E essas sementes são esses recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Muitas pessoas têm comido todas as sementes. E depois que você come toda a semente, você enche a pança. Mas depois você fica com fome, você morre de fome. Mas quando você fala assim, olha, eu vou comer a metade, e a outra metade eu vou semear na vida de alguém, eu vou semear. Sabe o que acontece? Logo, logo, aquilo que você semeou, uma semente. Pastor, o maior exemplo de multiplicação é o milho. Parece que não tem parece que não existe outra planta que tem uma multiplicação tão poderosa, né? Você conhece, pastor? Eu lembro que eu vi uma célula chamada grão de milho. Aí eu falei, mas o que é isso? Que é grão de milho, uma célula? Tanto nome, Kadosh, né? Nome aí, El Shaddai. Grão de milho. Aí ele falou, não, pastor, é pela capacidade de multiplicação do milho. Eu falei, uau, amém. Profético, né? Célula grão de milho. Agora você veja, quantos grãos, pastor, geralmente tem, eu sei que tem variáveis e tal, mas em média, quantos grãos tem um pé de milho? Um pé, geralmente dá 3 espigas. Uhum. Até 100. Uma espiga. Vamos dizer a média. Então, você veja, você lança uma semente de milho, aquela semente, ela se transforma em um pé, que vai ter mais ou menos por espiga que nasce, mais de 100 em grãos, né? É incontável o negócio aí. Um dia vamos fazer esse teste aí, pastor. Amém? Vamos encarregar o irmão Silvério de fazer isso. O irmão Silvério está encarregado de contar lá. Amém, irmão Silvério? Contar quantos grãos de milho tem num pé de milho. Mas é isso, quando você semeia, você sempre recebe, quando você dá, você sempre recebe muito mais do que aquilo que você lançou. Amém? É muito mais. Eu fico pensando que uma das coisas que nós temos que aprender muito nessa vida, nós temos que abrir a nossa mente, é a questão da entrega, de abrir a mão, de lançar, de dar. De dar do seu tempo, recursos, sem querer receber nada em troca, é você lançar. Por quê? É isso que move toda a existência. Você sabia? Para você comer, você tem que plantar. Uma semente você não vai comer, você vai lançar na terra. Você deu. Qual que foi, para Deus te salvar e me salvar, o que Ele fez? Ele deu a maior oferta. Agora você imagina se Deus,
para ter o que Ele mais amava, Ele deu algo. E nós, o que Deus nos ensina? Que nós devemos abrir nossa vida para essa generosidade, para dar. Porque quando você se entrega, aí a tua frutificação é ilimitada. Pastor, quero crescer na igreja, quero crescer na minha vida espiritual, quero dar frutos. Comece a fazer algo. Olha, aqui na PIBAB nós temos tantos ministérios. Tem o ministério da mídia. Inclusive nós precisamos aí de mais uma irmã fotógrafa, né? Nós precisamos de mais gente para mexer na mesa, precisamos de um operador para mexer na live aqui. Tem o Ministério da Mídia, tem o Ministério Infantil, o Flechar, o Ministério Flechar, tem o Ministério das Mulheres, o Ser Mulher, tem o Ministério dos Homens, né? Os homens. Tem o Ministério dos Homens, tem o Ministério de Jovens, a Juba Boa, tem o Ministério de Identidade, que é dos adolescentes, tem o Ministério de Intercessão, tem várias áreas onde você pode frutificar, onde você pode começar oferecendo ali o que você tem, e permanecer nessa videira que é Jesus. Para permanecer ali, você precisa frutificar, você precisa. A Bíblia diz assim que o ramo que frutifica, ele limpa para que frutifique mais. O ramo que é infrutífero será cortado da videira. E aí ele seca e é lançado no fogo. Então o permanecer que é a chave. Permanecer em Cristo. Permanecer na igreja, permanecer na comunhão, permanecer na vida de oração, permanecer ligado em Jesus e servir e dar. Aí você vai ver que você vai crescer e muito, você vai aprender e muito. Sabe o que eu acho lindo em Jesus e no Evangelho? A palavra cristão, o cristianismo, né, em si, se você ler o livro de Atos, a palavra cristão, ela vai aparecer muito depois. Mas sabe como que era conhecido o povo de Deus, a igreja? Sabe como é que as pessoas eram conhecidas? Como o povo do caminho. Você vai ver muitas vezes ali, lá em Atos, o autor relatando assim: e Paulo perseguia e encarcerava muitos do caminho, muitos do caminho. Então a igreja, os irmãos, eles não eram chamados de cristãos, até um tempo mais adiante. Inicialmente, no começo da caminhada da igreja, eles eram conhecidos como o povo do caminho. Chegava: olá, Amaro, pela sua atitude, o jeito que você é do caminho. Silvério, você é do caminho? Você é do caminho? Estou vendo aí, você é do caminho? Então eles se conheciam assim: você é do caminho? Porque era o povo do caminho. Então essa expressão, o caminho, é uma expressão muito sugestiva para o caminhar com Jesus. E aí nos leva lá no começo da mensagem. Não é a largada que é tão importante, mas você completar o caminho. É você cruzar o caminho, trilhar o caminho e chegar no destino. Cadê o povo do caminho? Então caminha por ele, caminha nesse caminho. Cada passo, cada experiência, cada decisão,
cada atitude, cada percalço, cada deserto, cada quarentena, nós vamos rompendo. E esse caminho, nesse caminhar, nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo, nós vamos ganhando força, rigidez. Pastor, a minha vida espiritual é tão fraca, tão lânguida, a minha vida espiritual é tão definhada, parece que eu não tenho muitas forças. Começa a caminhar para você ver, no caminho. Às vezes está faltando você caminhar, você fazer algo para Deus, se envolver, trilhar esse caminho, e as suas pernas vão ganhando resistência, a sua vida espiritual vai se robustecendo, e você vai, quando você vê, você já está não apenas andando no caminho, mas você está saltitante, trilhando em direção ao propósito de Deus para a sua vida. Permanecer caminhando, permanecer ligado em Cristo, permanecer deixando a cultura do reino crescer em você, a mentalidade de Cristo, o Espírito de Deus dominando você, a essência de Deus te dominando. Mas para isso nós precisamos fazer algo. E nós somos convidados pelo Senhor a caminhar. Somos convidados pelo Senhor a nos fortalecer. Somos convidados pelo Senhor a servir, a dar, a produzir algum fruto. E à medida que você produz, Deus injeta mais, a videira injeta mais seiva em você, mais força em você. Amém? Você quer ser usado por Deus? Começa devagarzinho, com aquilo que você tem. Amém? Começa a olhar as oportunidades que Deus nos dá de servir e de ser uma bênção. Vamos orar? Vamos orar e declarar isso, que nós queremos estar ligados à videira. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa noite, esse entendimento, e nós queremos declarar, Senhor, que a partir desse momento, a nossa motivação, o nosso ânimo é renovado. E nós queremos permanecer ligados a essa videira. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, muitas vezes que fomos negligentes. Nós queremos nos entregar a Ti, Senhor, nessa noite. Viver para a Tua glória. Aprender a servir. Aprender a dar de nós. Queremos, Senhor, aprender a permanecer no caminho. Não queremos ser aqueles que caem no meio do caminho, que caem e não se levantam, que param, que abandonam. Não queremos ser destes, mas nós queremos ser aqueles que trilham o caminho na simplicidade, com Jesus ao nosso lado, porque Ele prometeu que sempre estaria conosco até a consumação dos séculos. E à medida que nós vamos trilhando esse caminho, que o nosso coração queime como os discípulos de Emaús, ouvindo a Tua palavra, como esse texto diz: se vocês permanecerem em mim, a minha palavra em vós, tudo o que vocês pedirem lhes será dado. Que a Tua palavra queime no nosso coração, que nós reconheçamos o Teu falar,
que reconheçamos a Tua palavra, que reconheçamos a Tua presença junto conosco, nos direcionando, nos guiando, porque o Senhor nos escolheu. Um dia o Senhor nos escolheu e nós fomos até o Senhor, e o Senhor nos transformou, nos libertou. Nós não merecíamos nada, éramos como a sarça do deserto, sem importância, sem valor, um pedaço de palha seca, improváveis, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos chamou, nos usou, colocou em nós a Tua presença e o Teu Espírito, e nos liberou para uma vida cheia de um significado, de um propósito, que convergirão na Tua glória e no Teu louvor. Eu fui escolhido por Ti, fui separado para Ti. Quem sou eu? Eu não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para Ti? Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor em Ti, Senhor. Escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para Ti? Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor em Ti, Senhor. Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor em Ti, Senhor. Oh Deus, obrigado, Pai. Aleluia. Escolhido, vencedor. Improvável,
escolhido por ti. Senhor, obrigado, Pai, por esse culto, pela tua presença, pela tua palavra, pelos nossos irmãos, por essa comunhão, Pai, tão gostosa, em torno do Senhor, da tua mesa, da tua presença. E eu sei, Pai, que o Senhor já derramou tudo aquilo, os recursos que nós precisamos para enfrentar essa semana. O Senhor já nos deu em Cristo Jesus, e nós tomamos posse. E em nome de Jesus, Pai, nós liberamos, Pai, uma unção sobre cada irmão aqui nessa hora. Cada filho do Senhor, liberamos uma unção e uma palavra de bênção, de crescimento, de poder, de autoridade e de frutificação. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. E todos nós dizemos amém. Glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Vá na paz, querido. Deus abençoe. Ótima semana. Amém.